Olá, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou te passar um raio-x bem completo e atual da situação da rede Polygon. Para quem não sabe, Polygon é a rede cujo token é Matic. Para que a gente entenda exatamente para que a Polygon serve, vale a pena prestar atenção nessa imagem. Você está vendo uma avenida. Imagine que a Ethereum é uma avenida de uma cidade bastante movimentada. No momento atual, essa avenida está sem movimento porque grande parte dos habitantes dessa cidade eles estão de férias, mas tão logo eles voltem de férias, essa avenida vai voltar a ficar bastante movimentada. Quando a cidade está com fluxo normal, essa avenida fica congestionada. Como essa avenida se torna frequentemente congestionada, as pessoas elas procuram vias alternativas. Mas qual que é o grande problema? Essas vias alternativas, via de regra, elas são esburacadas, elas são escuras, por consequência, elas não são seguras. Isso faz com que ocorram acidentes e até mesmo roubos nessas vias. Isso é o que de fato acontece com soluções menos seguras de escalabilidade da via principal, que é a rede Ethereum. E é exatamente para resolver esse problema que existe a Polygon. Imagina que a Polygon está construindo um consórcio de vias secundárias alternativas à via principal, com o máximo de iluminação, de segurança e de recursos que tornem ela transitáveis, tá legal? Então, mais ou menos, através dessa analogia, a gente consegue entender qual é o propósito, qual é a proposta de valor da Polygon. Se não ficou claro, no decorrer do vídeo vai ficar mais, tá? Mas aqui eu quero partir direto para as métricas mais atualizadas da rede Polygon. Esse report aqui ele foi tirado da Messari, tá? E agora a gente pode observar aqui que no último trimestre de 2022 o market cap circulante da Polygon ele aumentou 43%. Mais importante ainda do que o market cap circulante, eu considero que essa outra métrica aqui embaixo, que é o Fully Diluted Market Cap. Isso é um market cap teórico, caso o máximo de tokens que vai ser emitido, que pode ser emitido nessa rede, ele já estivesse em circulação agora. E a gente vê que o Fully Diluted Market Cap da Polygon ele está em 7,6 bilhões de dólares, tendo aumentado 54% em relação ao trimestre anterior. Apesar disso, em termos de receita, houve uma queda no último trimestre de 26%. Por que isso? As receitas caíram por duas razões. Primeiro, que o número total de transações caiu, mas não caiu tanto assim, caiu em 10%, mas o principal vetor que fez a receita da Polygon cair nesse montante no último trimestre foi o barateamento das transações. Então, houve uma redução de aproximadamente 51% na média dos valores de transação na rede. Seguindo adiante, uma outra métrica que é bastante notável é a redução do tesouro da Polygon. Primeiro de tudo, mais notável ainda do que essa redução é a quantidade de valor que eles têm em tesouro, 4,6 bilhões. E desde o primeiro trimestre de 2021 até agora, esse tesouro ele foi bastante enxugado e principalmente por duas razões. Primeiro de tudo, foi alocado 1 bilhão para crescimento estratégico, financiamento da solução de escalabilidade ZK, Zero Knowledge. Além disso, além do investimento nessa solução tecnológica de escalabilidade, a Polygon ela investiu também pesado em aquisições, como por exemplo, a aquisição da Hermes Network. A partir dessa aquisição foi feita a primeira fusão entre duas blockchains distintas da história. Além disso, de acordo com o plano de aquisições, a Polygon ela adquiriu a Mir no acordo de 400 milhões de dólares, a Mir, que agora é chamada de Polygon Zero ou Zero. Então a gente observa uma redução da verba de tesouro. Aqui, quando a gente está falando em 4,6 bilhões, a gente está falando de Matic, apesar de que o Matic ele tem uma cotação atualmente muito parecida com o dólar. Então, quando a gente fala que o tesouro atual
está em 2,4 bilhões de Matic, é aproximadamente também 2,4 bilhões, né, de dólares. Então teve um investimento pesado tanto em desenvolvimento de novas soluções quanto em aquisições de soluções já existentes sinérgicas com a proposta de valor da Polygon. Já em relação à rede, a gente observa que nos últimos 2 trimestres houveram aumentos consecutivos do número de endereços ativos, chegando ao recorde histórico de quase 6 milhões de endereços ativos. Além disso, o número de novos endereços ele aumentou praticamente 180% no último trimestre. E esse grande número de novos endereços ativos ele se deveu principalmente à criação de um marketplace de NFTs da Reddit, passando a um total de 172 milhões de endereços únicos. Mas apesar disso tudo, o número total de transações, a atividade da rede, ela teve uma queda de 10% no último trimestre. Então a gente vê aqui 3 métricas nesse gráfico, né? O número de endereços ativos ele vem aumentando, que é representado por esse retângulozinho amarelo. O número de novos endereços ele atingiu um recorde de crescimento no terceiro trimestre de 2021. Teve também um crescimento expressivo no último trimestre agora. E as transações elas tiveram uma queda desde o pico, que foi quando o mercado estava mais aquecido, no terceiro trimestre de 2021, mas elas vêm mantendo uma certa estabilidade. Em termos de ecossistema e desenvolvimento, a gente pode observar que o TVL, o valor total bloqueado, se medido em Matic, ele teve uma queda no último trimestre de 43%. Quando essa medida é feita em dólares, houve uma queda de 12%. O número de usuários e de transações de games também teve queda, mas houve um aumento de carteiras e de mintagem de NFTs. E o grande destaque positivo é o aumento de 308% em novos contratos deployed. Deployed é implantados. Aqui em games, que eu mencionei agora há pouco, é interessante ressaltar que, embora a gente tenha tido uma queda na atividade no último trimestre, a Polygon, através da Polygon Studios, que é levada adiante, que é liderada por um ex-membro do YouTube, ela está investindo pesado em novos desenvolvimentos. Portanto, apesar de agora a gente estar numa fase de baixa atividade, assim que o mercado retomar, muito provavelmente esse setor vai ser um setor de destaque na rede da Polygon também. E quando a gente vê o setor de games, a atividade de games mais detalhada, não apenas em bloco no último trimestre, mas separado por mês, a gente observa que no mês de setembro, que é o último mês do último trimestre, houve um aumento em relação ao número de usuários de jogos e também a gente vê uma crescente do número de transações, que é uma consequência óbvia do aumento do número de usuários, contanto que esses usuários não se mantenham inativos. Obviamente, quanto mais usuários, mais transações. Aqui é interessante que a gente observe que mesmo nesse bear market que a gente está vivendo, a atividade de desenvolvimento ela permanece na rede da Polygon. Então a Polygon vem desenvolvendo um pool de soluções de escalabilidade. Agora no bear market é como se essa via da cidade ela não tivesse movimentada porque está todo mundo de férias. No entanto, quando a temporada de férias acabar, o movimento nessa cidade, na via da Ethereum, ele vai aumentar. Portanto, a demanda pelas vias secundárias ela também vai aumentar. E um dos players que está mais bem preparado para assumir essa posição, para oferecer soluções de escoamento dessa via principal, certamente é Polygon. Por isso esse projeto vem crescendo bastante e, apesar de já ter crescido muito, eu vejo que ele ainda tem muito potencial
para continuar crescendo. Vídeo, plano estratégico de crescimento, levando em consideração o financiamento do desenvolvimento de soluções tecnológicas e estratégicas e também o alto investimento em aquisições de soluções sinérgicas com a proposta de valor da Polygon. Se você gostou desse vídeo, não deixe de tacar o seu like e a gente está quase chegando nos 10 mil inscritos no canal. Então, caso você ainda não seja inscrito, aproveita, se inscreve, ativa o sininho, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que vai se interessar por esse conteúdo. Por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.